Agora estamos ao vivo. É? Já estamos ao vivo? Agora está contando. Ok, já estamos ao vivo. Então, fala aí, boa noite. Eu estou vendo aqui que já está ao vivo. Estamos ao vivo sim, mas ainda são 20h27, faltam 3 minutinhos. Estamos aqui. Vamos bater um papo. Aquecendo, aquecendo as turbinas. E uma coisa aí, irmão. Estou checando. Oi? Só uma coisa, Romulo. Se alguém tiver com o Facebook e outra máquina aberta, tem que fechar o áudio para não dar a realimentação. Fechando aqui. O áudio Exatamente. do Facebook tem que estar fechado. Áudio do Facebook. Senão vai dar, o delay vai acabar atrapalhando. Beleza. Melhorou bastante. Olha, são 20h28, 2 minutinhos. Todo mundo aquecido. Você já está aí? Então tá. Ao vivo, ó. Ao vivo. 17 pessoas. Boa noite, Fídias. Fídias está aí? Já deu boa noite aqui. Eu não vejo. Como é que vai ser? Romulo, você vai interagir? Tem que ter o retorno no Facebook. Eu vou interagir sim, vou interagir. Eu só estou esperando dar 20h30, são 20h28 agora. 20h30 em ponto a gente abre, né? A gente está mais internamente, as pessoas estão começando a entrar, estão, né? Entendi. Eu estou vendo aí a câmera live Dia Mundial da Fotografia. Isso, exatamente. Sim, inclusive, vocês estão aproveitando aí os bastidores, acompanhando os nossos últimos ajustes aí para a gente começar oficialmente. Exatamente. Só você que vê as pessoas que entram, Romulo? Não, você vê Eu não. à sua direita. À sua direita. Comentário? Você tem que clicar no comentário, Lívio. Já vi aqui que o Fídias entrou, Eduardo Noronha, Dudu, Camila, Vicente Leite, Fabrício Correia Faqueco, foi meu aluno. Grande Faqueco, grande abraço para você. Esse cara é bom, Faqueco é muito bom, trabalha na jornalismo. Olha aí, a Alessandra entrou. Alessandra, boa noite. Alê, saudade, Alê. Fídias, saudade de você, Fídias Barbosa. Fídias, um primo querido. Está chegando já. Fídias está no Brasil ou está assistindo lá de Los Angeles? Pedro Barreto. Gente, olha só, são exatamente 20h30. Nós vamos iniciar, então, a nossa live para comemorar o Dia Mundial da Fotografia. Eu sou o fotógrafo Rômulo Campos e quero esclarecer que a gente está fazendo a live hoje, mas o Dia Mundial da Fotografia ele é comemorado em 19 de agosto e a fotografia foi inventada em 1839. E um dado interessante, né? A fotografia ela foi anunciada na França, na Academia Francesa de Ciências, por 2 franceses, o Niepce e o Daguerre, mas a fotografia é uma invenção coletiva. Muito antes do Niepce e do Daguerre, inclusive um suíço, Franco, que morava aqui no Brasil, já pesquisavam, né, para tentar chegar à descoberta, à invenção da fotografia. Para vocês terem uma ideia, 400 anos antes de Cristo, um filósofo chinês chamado Mozi já pesquisava a questão ótica relacionada com a fotografia. Bom, eu quero dizer para vocês que nós temos uma live hoje bastante interessante. Eu estarei aqui acompanhado de algumas pessoas que vão me acompanhar nesse debate sobre o Dia Mundial da Fotografia, onde eu vou fazer 2 provocações para esses profissionais que estarão participando aqui comigo. Na verdade, eu nesse momento vou apresentar a equipe para vocês, né? Eu estou acompanhado aqui da Cláudia Barreto,
do Lívio Campos, do Rogério Picioli, do Alfredo Manhães e do Eduardo Savarese. Eu vou pedir, então, para cada um deles se apresentar por ordem alfabética. Então, vamos começar com você, Alfredo. Pode ser? Pode ser. Boa noite a todos. Meu nome é Alfredo Manhães, fotógrafo, professor universitário, trabalho na área de engenharia de sistemas e geociências, né? E a fotografia foi uma forma que eu escolhi para mostrar um pouco para as pessoas a minha visão de mundo, né? Com fotografia de paisagem, fotografia de natureza, paisagem urbana e também do campo, né? Da floresta, enfim. E eu também, assim como vários aqui do grupo, sou um ambientalista, defendo a preservação ambiental e espero que vocês gostem desse nosso bate-papo aí hoje. Valeu? Então, por ordem alfabética, próximo. É a Cláudia. Eu. Boa noite, sou Cláudia Barreto, sou publicitária, fotografo há mais de 20 anos, trabalho no município de Macaé, no museu, e sempre fotografei em vários jornais, em várias revistas, me dediquei há um bom tempo a fotos para turismo, para divulgar o município, adoro fotografar os esportes, especialmente os esportes radicais, né? E hoje tenho um trabalho mais focado em trabalhos conceituais, dentro de um estúdio de fotografia, e é isso. O próximo? Eduardo. Eduardo está presente. Olá, boa noite. Eu sou Eduardo Savarese, tenho 32 anos, sou pai, eu sou músico. Meu primeiro desejo, meu primeiro anseio artístico foi tocar saxofone. Eu quis ser artista desde muito cedo, né? Então, nunca quis ter um emprego, por exemplo, nunca desejei trabalhar com carteira assinada. Então, eu fui para a música e, no meio da música, a fotografia me atingiu, né? Eu fui pego para a fotografia. Em 2010, eu comecei a estudar fotografia e passei a me dedicar 100% à fotografia em 2015, quando eu decidi abrir uma empresa. Hoje eu tenho um CNPJ, eu sou fotógrafo profissional, especialista em fotografia de negócios. Faço gastronomia, faço retratos corporativos, posicionamento de imagem, arquitetura e ambiente, uma coisa que eu gosto muito também. Ok, vamos ao Lívio, então? Olá, boa noite. Eu sou Lívio Campos, fotógrafo há já mais de 40 anos e sou professor da Sociedade Fluminense de Fotografia também já há 6 anos. Estamos aqui hoje para debater, conversar, falar um pouco sobre essa arte que é muito, muito legal. Está aqui na veia, que meus pais eram fotógrafos e deixou aqui um legado. Obrigado. Vamos lá, vamos à live. Rogério Picioli. Boa noite a todos. Eu sou Rogério Picioli, sou graduado em Ciências Ambientais, sou pós-graduado em Ciências Atmosféricas, sou um fotógrafo documentarista de natureza, né? Um apaixonado pela luz, pelos fenômenos atmosféricos, e eu tento passar através das minhas fotografias não somente a minha visão, né? A minha visão estética e plástica, né? Mas também um pouco de conhecimento e de sensibilizar as pessoas, né? Sobre a preservação do meio ambiente. Olha, legal. A gente, então, tem um panorama das pessoas que vão estar conversando com a gente. Eu só quero fazer um esclarecimento para vocês antes da gente iniciar, então, a discussão a partir das 2 provocações que eu vou fazer aqui. A primeira delas é a seguinte, a live ela é toda baseada na experiência profissional de cada um de nós aqui, de cada participante. Nós não somos uma instituição científica, nós não somos academia, nós não somos nenhum centro de pesquisa. Tudo que nós dissermos aqui está baseado na nossa experiência profissional. Essas serão as nossas verdades, ditas aqui, ok? A segunda é que quem ficar até o final da live vai ser contemplado com uma bonificação muito legal. Um slide show como brinde, para quem conseguir ir até o final com a gente. As 2 provocações que eu vou fazer são as seguintes. É preciso ter conhecimento para fotografar e para ser fotógrafo? E a outra temos motivos para comemorar o Dia Mundial da Fotografia? Né? Bom, para a gente, então, começar essa discussão, eu vou tentar fazer aqui um nivelamento, né, de informação
para a gente entender um pouquinho qual é o cenário, como é que a fotografia surgiu e como é que ela se desenvolveu até os dias de hoje, chegou a um estágio tecnológico tão avançado, uma coisa tão inacreditável que a gente precisa conhecer um pouquinho desse percurso, tá? Eu vou pedir licença aos participantes, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente, então, começar a nivelar essa informação para entrar na discussão. Vamos lá, então, com esse slide que vocês estão vendo aí agora. A fotografia, apesar de todo avanço tecnológico que aconteceu, né, de todo o aparato tecnológico, ela traz uma coisa que permaneceu ao longo do tempo, que é fantástica, né? Que é o conceito de captura da imagem, vocês percebam que nós temos aqui uma caixa estanque, né? Ela tem todos os lados fechados, ela tem um orifício por onde está passando uma imagem e se projetando do outro lado dessa caixa. E o interessante é que essa imagem ela se projeta de ponta cabeça, de cabeça para baixo, né? E esse é o princípio básico da fotografia que não foi modificado. Esse princípio de capturar a luz e projetá-la no anteparo é um princípio bastante interessante. Ele já era conhecido em 400 a.C. Um filósofo chinês já tinha feito essa demonstração. Olha só, e os lapsos de tempo, né, para que se fosse anunciada a fotografia, eles transcorrem em pulos grandes, e eu vou fazer aqui, são cortes, inclusive, né, com distanciamento temporal bastante grande, para a gente poder entender, que senão a gente ficaria aqui 3, 4 horas só discutindo a história da fotografia, né? Então, do filósofo chinês Mozi, até o ano de 1021, até o árabe, o Alzen, a ótica se desenvolve, e a partir do estudo, né, desse cientista árabe, né, o Bacon, Leonardo da Vinci, Descartes e o próprio Kepler começam a aprofundar a discussão da ótica e levam a possibilidade de lá, em 1558, né, o Jean-Baptiste de la Porta desenvolver estudos que possibilitaram outro italiano genial, o Girolamo Cardano, introduzir aonde era o orifício que a luz passava para formar uma imagem, uma lente, aperfeiçoando a qualidade desta lente. Olha, a qualidade desta lente, consequentemente, a qualidade da imagem projetada. Isso foi, assim, uma coisa extremamente revolucionária. Os artistas, astrônomos, astrofísicos, né, os cientistas da época, no Renascimento todo mundo, né, usufruiu dessa grande descoberta e que foi consolidada, então, pelo Girolamo Cardano. Mas aí acontece o seguinte: as portas foram abertas no campo da química, né? Também aconteceram alguns avanços muito interessantes, e em 1700 o alemão Heinrich Schütz constata um princípio básico, que o cloreto de prata enegrecia ao ser exposto ao sol. Olha só, esse era o princípio básico da fotografia analógica, da fotografia com negativo, da fotografia dos primórdios. Esse princípio foi descoberto, mas a grande dificuldade era o seguinte: ninguém conseguia gravar, né, para sempre uma imagem no anteparo, né, com cloreto de prata. Ele gravava, mas a imagem sumia. Até que Thomas, é difícil falar esse nome em inglês, é terrível, obtém, em 1802, imagens sob prata, sem, contudo, fixá-las. Aí, em 1826, o Niepce consegue, pela primeira vez, fazer a captura estável de uma imagem. É óbvio, e a foto aqui embaixo foi a primeira foto que ele registrou,
ele registrou. É óbvio que o tempo de exposição, né, a necessidade de entrada de luz para que o registro fosse feito era muito grande, o que obrigava, a gente vai dar uma olhada aqui, numa foto de um estúdio fotográfico de 1893, olha que coisa interessante, nós temos o fotógrafo do lado direito e à esquerda, né, a pessoa que está sendo fotografada, e olha o anteparo que tem atrás dele, um anteparo que fixava a cabeça para ele não se mexer, porque nessa época eu precisava de longas exposições para poder registrar uma fotografia. Exposições que variavam de 3, 5, 8, até 15 minutos, o que era muito complicado. Além disso, lá nos primórdios, a fotografia ainda padecia de outros contratempos que não permitiam muito a sua popularização. Olha que coisa, isso aqui é um pedaço de uma câmera fotográfica, era uma caixa de madeira, feita invariavelmente de artefatos de metal, lentes pesadíssimas, e olha aqui, o negativo, a base que servia para eu fazer as minhas fotografias, eram placas de vidros de 13 centímetros, de 20 centímetros, muito pesadas, e precisavam ser emulsionadas, quer dizer, era todo um trabalho artesanal, e o que dificultava muito a vida dos fotógrafos. Vocês imaginem, né, um fotógrafo, né, de natureza, né, imagina um Sebastião Salgado, um Araquém Alcântara, né, tentando fotografar, né, o Morro da Urca no Rio de Janeiro, um tripé com esse peso, com um caixote desse tamanho e com uma exposição, né, longa como era. Olha aí embaixo, né, esses 3 modelos de câmera, como isso dificultava, né, a vida dos fotógrafos. Nesse aspecto, né, eu vou mostrar aqui o Roger Fenton. É fantástico esse rapaz. Esse rapaz, ele foi um grande fotógrafo de guerra. Quando se estuda a história da fotografia, fala-se muito no Robert Capa, mas o Fenton foi um cara assim incrível, né? E vocês estão vendo aí do lado esquerdo era o laboratório dele, todo o artefato, todo aparato, tudo aquilo que ele precisava para fazer uma foto estava dentro dessa carruagem. Do lado direito, uma das fotos que ele fez na Guerra da Crimeia. Agora, um dado interessante é que os produtos químicos usados na fotografia, nos primórdios, em alguns casos eram inflamáveis. Não foram poucas as vezes que o Fenton teve que apagar incêndios no seu pequeno laboratório. Bom, desse mundo de dificuldades, mas que a fotografia avançava, que ela se consolidava, ela começava a conquistar as pessoas por se tornar uma nova linguagem, entra um personagem que vai driblar essa situação que nós vimos anteriormente do equipamento pesado. E ele se chama George Eastman. Simplesmente o George Eastman, ele conseguiu, né, diminuir não só o tamanho da câmera, mas como transformar aqueles negativos de vidros pesados que precisavam ser emulsionados numa coisa muito compacta, numa câmera muito pequena e leve. Ele tinha o seguinte slogan: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Você vai lá, me compra a câmera, ela vai com filme, você faz as suas fotos, me devolve, eu devolvo para você as fotografias que você tanto quer. Olha, isso foi uma revolução, não é à toa que a Kodak se transformou numa das maiores empresas do mundo, uma coisa assim fantástica, fabulosa, mas ao mesmo tempo ocorre com a Kodak uma coisa assim extremamente perturbadora para nós fotógrafos. Ela que conseguiu chegar ao mundo digital, ela conseguiu desenvolver uma das primeiras câmeras profissionais digitais em parceria com a Nikon. Inacreditavelmente, ela sucumbiu à modernização, como a gente vê aqui do lado direito, câmeras de médio formato, né, como a Phase One, né, câmeras que custam hoje no mercado R$198 mil. Eu estou falando de um preço de R$198 mil. A Kodak, que foi pioneira, liderou o mercado, mas com uma determinação, num
num tom extremamente marcante, ela sucumbiu aos tempos modernos, não soube respeitar e reconhecer a revolução que aconteceu na fotografia quando ela sai do meio analógico e vai para o mundo digital. Ela não conseguiu se adaptar a esta modernidade que a gente está vendo aí do lado direito. Bom, e o que acontece então? 181 anos depois, a gente está vivendo uma experiência mundial das mais transformadoras da fotografia. Nós temos o fenômeno chamado smartphone, que é uma coisa assim fantástica. Ele permitiu a popularização num nível jamais alcançado da fotografia. Os smartphones, né, deixaram aquele conceito antigo do telefone para eu fazer uma ligação para uma outra pessoa, e ele passou a ser, né, um artefato, um aparelho que faz parte da minha vida agora para fotografar, para filmar e para que eu o transforme no meu escritório portátil. Toda a minha vida, todos os meus antecedentes, tudo aquilo que eu preciso está dentro desse aparato que eu levo para todos os lugares. Isso criou uma dinâmica, criou a popularização da fotografia e as consequentes causas que a gente vai ver no debate aqui com os companheiros que estão acompanhando a gente. Olha só, um fenômeno interessante que o smartphone acabou propiciando. Olha que coisa inacreditável, viu? 2014, Oscar, a foto feita durante a cerimônia do Oscar, transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Bom, para a gente ir avançando, para fechar, eu vou mostrar para vocês alguns dados de mercado. Nós temos aqui no Brasil 50 mil fotógrafos profissionais, isso dá um fotógrafo para cada 4.100, 4.500 habitantes, e vou mostrar para vocês agora um dado da indústria fotográfica mundial, inclusive com valores já de 2020. Olha só que coisa interessante, quantidade total de câmeras DSLR comercializadas. Olha o pico que deu em 2018, quase que a gente alcançou 2 milhões de câmeras comercializadas. 2019 isso vem caindo. 2020, gente, olha, percebam, claro, nós estamos analisando de janeiro a maio, mas olha o que acontece em 2020, a queda está muito acentuada. Vamos olhar as lentes, acompanha o mesmo movimento. Tivemos um pico em 2018, 1 milhão e quase 500 câmeras comercializadas, 2019 isso começa a cair, e olha 2020, a queda que está acontecendo. Isso são das lentes. Agora, vamos entender um pouquinho por que isso está acontecendo, por que o mercado está com esse comportamento. Existe uma coisa muito interessante, foi o avanço tecnológico na construção do corpo da câmera fotográfica ao longo do processo de evolução da fotografia, né? E as câmeras chamadas mirrorless, que são câmeras que não usam mais aquele sistema de espelho para desinverter aquela imagem. Lembra que a gente captura a imagem, ela é projetada, né, no filme fotográfico, ela é projetada no sensor fotográfico de maneira invertida. Eu precisava de um espelho para desinvertir. As câmeras mirrorless não têm isso e incorporaram um sem número de avanços tecnológicos incríveis, melhores algoritmos, ela é mais leve, mais compacta, mais precisão, o foco é mais rápido, enfim. E olha o que aconteceu. 2014, nós tínhamos 3,1 milhões de mirrorless vendidas. 15, 3,2, 3,1 em 16, 4,1 em 17, 4,2 em 18. Mostrando que houve um acréscimo de 2% na comercialização das câmeras mirrorless, que é uma tendência de mercado, e um decréscimo de 12% nas DSLRs. Eu não tenho uma câmera mirrorless, mas a semana agora que passou, o fotógrafo Rui Porto, que é um excepcional fotógrafo, veio aqui ao estúdio fazer uma foto para a campanha política, e ele fez com uma mirrorless da Canon, a Canon R. É simplesmente encantadora a câmera, por todos os aspectos de avanços tecnológicos que essa câmera traz. Bom, para encerrar, vou só mostrar para vocês que aqui está explicado o que está acontecendo com
com a indústria fotográfica por que esse decréscimo. Olha só as câmeras fotográficas comercializadas de 51 a 2019, nós tivemos um pico de venda que atingiu aqui, a 121 milhões de câmeras vendidas. Olha a queda vertiginosa em 2019 para 15 milhões, de 121 para 15, e olha o que aconteceu com os smartphones, né? O grande boom começa aqui em 2007 e estoura aqui em 2017 com 1.472 milhões de smartphones comercializados. Isso é um dado assustador. Para encerrar, eu vou mostrar aqui um pouco da dificuldade que nós, profissionais, enfrentamos para sobreviver no mercado, né? Eu falei de números, mostrei milhões de câmeras comercializadas, mas quando o mercado é fotográfico e profissional, a coisa fica um pouco complicada para quem precisa sobreviver da fotografia. Olha só que insanidade, né? A lente da esquerda, né? É uma lente 300 milímetros, ela custa apenas R$30 mil. A lente da direita é uma 400 milímetros, R$43 mil. Por acaso eu tenho uma lente dessa aqui, uma lente muito específica, né? É aquelas lentes que você costuma ver muito na época de Copa do Mundo, nas grandes competições esportivas, os fotógrafos fotografam muito com a 400, com a 600, enfim, até lentes maiores. Mas olha o preço disso para nós, fotógrafos. Isso aqui é preço para grande corporação, ela pode investir nisso. O mesmo acontece aqui. Se você quer comprar um corpo de câmera fotográfica que vá corresponder às suas expectativas, às suas necessidades. R$59 mil. E eu estou mostrando a Canon, mas a Nikon, as Sonys acompanham essa variação de preço. Bom, dito isso, nós vamos então passar para a nossa primeira provocação, né? Nós, para fotografar, nós precisamos ter conhecimento. Ou o conhecimento só precisa quem vai ser fotógrafo? Essa é a grande questão que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui na live. Eu vou começar fazendo essa pergunta para Rogério Piccioli. Rogério, você acha que para se fotografar tem que ter conhecimento ou é só apertar o botão? Então, Rómulo, essa pergunta é muito boa, né? Porque a fotografia ela é cheia de dualidades, né? Você pode ser um fotógrafo que tem apenas o hobby de fotografar flores, fotografar o seu jardim, e a sua visão ela pode se sustentar por um tempo. Mas quando você precisa partir para uma fotografia mais profissional, por exemplo, o Lívio, quando vai fazer uma capa de CD, ele precisa mostrar a identidade do conteúdo que tem dentro daquele CD, das músicas, do que tem por trás do artista para que aquilo possa ser vendido. Da mesma forma, o Zavarizi, quando ele vai fazer um retrato de um profissional, de uma pessoa, ele precisa passar para o público a personalidade profissional ou a personalidade daquela pessoa para que outras pessoas possam ver e compreender o que está sendo passado, né? Então, eu acho que é dessa forma. A fotografia tem isso. Você pode, sim, se manter com o seu olhar, fotografando com o seu olhar, mas quando você parte para o lado profissional, em que o seu cliente chega, olha, eu preciso de uma luz de verão, a gente está no inverno, e você precisa produzir aquilo dentro de um estúdio. Se você não tiver conhecimento, você não consegue fazer. Mas, como eu disse, se for apenas com hobby, você se sustenta apenas com o seu olhar. Legal, Rogério, valeu. Eu acho que é isso mesmo. Eu queria saber essa questão, como é que o Alfredo encara essa situação? Eu vou aqui usar até uma palestra que eu assisti há pouco tempo do Karnal. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Que há algum tempo encontraram, se não me engano, eu não sei se foi Shakespeare ou Freud, né, que encontraram resíduos de maconha. Acho que foi Shakespeare, que encontraram resíduos de uso de maconha
na casa dele, né? Então, um aluno dele falou assim, do canal falou assim, então eu vou passar a usar maconha para ter inspiração. E ele respondeu, olha, Shakespeare foi um só. Se você não tem o dom, você só vai ser mais um maconheiro. Então, um escritor de peças teatrais de sucesso com a sensibilidade que o Shakespeare tinha. Então, eu entendo assim que quando a gente fala em fotografar e ser fotógrafo, né, realmente são duas coisas distintas no sentido de que para você fazer uma fotografia simples da sua família, do seu jardim, como o Rogério vinha falando, você apertando o botão, você vai conseguir fazer registros, ainda mais hoje, né, com o uso dos smartphones. Mas, se você precisa realmente ter um trabalho em cima, né, desse registro, onde você precisa colocar uma impressão pessoal, onde você quer fazer dele uma arte reconhecida, né, com todo um toque, né, com todo, vamos dizer assim, um olhar que é particular, né, e é isso que diferencia a arte de outras coisas, né, exatamente essa capacidade de você imprimir, né, um olhar na coisa, é que vem aí a grande diferença, né? Inclusive é muito chato quando você está fazendo uma fotografia, você sai para fazer uma série fotográfica e alguém vê uma foto sua e fala assim, poxa, foto linda, seu equipamento é muito bom, né? E aí um dia uma pessoa falou comigo e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a câmera aqui com a lente, sem ajuste nenhum, você ajusta e tenta fazer a foto. E a pessoa olha para mim e fala assim, pô, eu não vou conseguir. Eu falei assim, mas você está dizendo que é a sua câmera, que é importante, né? Então, na verdade, o conhecimento é necessário para você saber operar aquele equipamento. Senão, você não tem o diferencial. Quantos Shakespeare nós temos por aí, né? Quantos Rembrandt, quantos Leonardo da Vinci, né? Mas é uma questão de você ter o olhar para aquilo, né, e saber utilizar realmente o equipamento para imprimir aquele olhar, aquela forma, né, de se expressar que eu entendo na fotografia, independente de qual seja a fotografia, bem feita, né? É realmente uma arte, é uma forma de você expressar um pensamento, uma visão de mundo. Eu penso dessa forma. Legal, Alfredo. Eu vou solicitar, enquanto alguém estiver falando, que os demais companheiros possam mutar o microfone para a gente evitar o eco que tá dando. Então, vamos dar uma desligadinha à medida que eu chamar, vocês entram e acionem os microfones, por favor. Eu queria saber, vou começar então, Rogério, essa mesma questão para você. Como é que é? Para fotografar, tem que ter conhecimento, para ser fotógrafo, sim. Como é que você vê isso aí também? Desculpa, você falou comigo, não foi isso? Cortou foi sim, falei com você. A mesma questão que eu perguntei tanto pro Alfredo, né? Eu queria ver com você se você concorda com ele, se essa questão que o Alfredo analisou está compartilhada com você, como você já havia se expressado. Sim. Eu concordo plenamente com ele, porque quando você se coloca, né, no mercado, sem o conhecimento, você não consegue sobreviver por muito tempo, né? Eu sei que a técnica, o conhecimento, ela não é tudo, né? O seu olhar, ele também é um diferencial, e como você identifica a luz, porque se você não tem todo esse conjunto, você é apenas mais um profissional com conhecimento, mas que não vai imprimir sua linguagem, porque a linguagem fotográfica, ela é muito importante, entendeu? Por exemplo, eu não conhecia o trabalho do Zavarizi, fui ver agora há pouco tempo, fiquei encantado com o que ele consegue fazer, né, de retrato, né? Eu já trabalhei um tempo com retrato, mas eu fiquei admirado, ele consegue traduzir, né, a personalidade daquele profissional, daquela pessoa, e expressar, né, mostrar isso em imagem, né, porque a imagem, né, a fotografia, ela é universal. Assim como eu sou um grande admirador do trabalho do Lívio, né, para mim o Lívio tem um trabalho encantador, né, com os artistas, né, com toda essa experiência enorme que ele tem de fotografar shows, de fotografar artistas. Imagino que não é fácil, né, muitas vezes você se depara com algumas pessoas para fotografar e muitas nem entendem, vamos um pouco mais rápido, tenho, né, esse compromisso, tenho que fazer isso. Imagina com celebridades, né, lidar com isso.
Então, para ser fotógrafo, você precisa gerenciar, né, várias coisas, não só o conhecimento, a técnica, né, mas você também precisa entender de pessoas. E no caso da gente, né, do meu, do seu, o Manhãs também, que gosta bastante de natureza, você precisa ter um conhecimento muito amplo do que você vai fotografar, né, também. Então, é um conjunto muito grande para você se tornar um profissional, uma coisa que demanda muito tempo. Não é apenas apertar um botão e fazer aquela foto, né, linda, maravilhosa, porque o equipamento nem sozinho ele não consegue fazer isso, né? Ele depende realmente de uma pessoa ali atrás para poder operar e falar, olha, eu quero dessa forma, essa é minha luz, Ok. esse é o conceito que eu preciso passar. Legal. Eu queria saber, Zavarizi, se você também comunga dessa mesma opinião. Com certeza, com certeza. Ele falou muito bem, né? O que difere o profissional de um não profissional é o conhecimento do que está em volta, né? Porque, respondendo a pergunta que você fez, para fotografar tem que ter conhecimento? Não precisa. Tanto que os telefones são sempre automáticos, né? Então a gente aperta ali o botãozinho branco ali e a foto sai sozinha. Então, para fotografar não precisa de conhecimento. Mas para viver de fotografia, para se tornar um profissional, é preciso ter conhecimento, porque não é só a técnica também que faz a foto, né? É o que o Rogério exemplificou do trabalho. Vocês precisam conhecer muito sobre a vida, sobre a biologia, para entender os hábitos do bicho, para fotografar. Quando eu faço retratos, eu preciso entender a personalidade da pessoa, preciso saber ler os comportamentos dela, saber ler as expressões. Então, toda a área da fotografia, né? Todas as áreas da fotografia exigem conhecimentos específicos. Então, quando a gente decide se tornar um profissional, decide viver disso, principalmente comercializar o nosso trabalho, né? Trocar nossa habilidade por dinheiro. É preciso conhecer diversas outras coisas e não só a técnica, qual potência de flash que eu uso, né? Não é só isso, é todo o resto que envolve. Legal, obrigado. Cláudia, eu queria saber de você, se você também comunga dessas opiniões aí. Sim, claro. Acho que Bresson já falava, né, que toda foto ela vem com a bagagem, né, do conhecimento que você tem. Ela vem carregada dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, enfim, acho que a construção de vida da gente, ela tá junto nessa fotografia que a gente faz, né, no nosso, nós que somos fotógrafos, no nosso cotidiano. Agora, eu acompanho muito você, né, Rômulo, de perto, a gente vê o quanto você estuda, o quanto o estudar a fotografia ela é cotidiana, né? A gente vê a nossa tecnologia em transformação diariamente, a gente vê o nosso equipamento se transformando, se a gente não acompanha com estudo, com o que está tendo no entorno, a gente não consegue colocar no nosso material, né? A gente vê que, né, você está mostrando aí essas imagens, o quanto a tecnologia foi mudando. Eu estou aí com uma câmera Mavica, uma câmera de disquete. A geração nova não sabe nem o que é disquete mais. E assim, né, essa imagem aí mostra uma câmera que eu já fiz foto até aérea de helicóptero com a mochila cheia de disquete para poder descarregar poucas imagens que cabiam, mas então foi uma transição da tecnologia. Então, não só fotografar, ter olhar fotográfico, ter esse zelo pelo que você faz, mas assim, a transformação da tecnologia, ela acompanha, né, esse nosso trabalho. Eu acho que quando os meninos falam aqui que você tem um telefone celular, que você só aperta e sai a foto perfeita, né? Isso democratizou, mas estudar a fotografia é ter uma bagagem, é uma dedicação, um estudo, e eu acredito muito nessa missão que o fotógrafo tem de estar estudando diariamente, estudando a luz, estudando a composição. Quando o Eduardo fala de você estudar a alma desse cliente, de você compreender o que cada cliente deseja através de uma fotografia, isso aí é grandioso, né? Você fugir dos ângulos tradicionais, como a gente está vendo aí, né? Mudar a sua posição, mudar o seu ângulo de vista de cada coisa, isso é um exercício de vida que a gente tem. Né, quando a gente sai do tradicional e vou olhar a minha vida de um olhar diferente, vou olhar minha fotografia de um outro ângulo. E isso aí é a bagagem que a gente tem da vida que o Bresson sabiamente já nos ensinava, né? Eu acredito muito nisso, que sim, a fotografia precisa de dedicação, precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de troca, que é o que a gente está fazendo aqui,
né, o que os fotógrafos nos proporcionam, né, de estar se encontrando, fazendo foto. Legal. Eu queria. Tua voz, mas eu acredito que está na hora de eu falar, né? Romulo saiu da live, é isso? Romulo saiu da live? Eu acho que Ele vai saiu, voltar, mas... né? Não, eu voltei. Está voltando já. Está retornando. Ok. Tudo bem. Romulo estava querendo ir embora antes de todo mundo, entendeu? Não, eu tive um problema no computador e voltei rapidinho. Estou aqui, esperto. Vamos lá. Eu queria saber se você compartilha dessa mesma opinião, ok? Olha só, para ser fotógrafo, é muito fácil. Acho que caiu. Não caiu. O que acontece é o seguinte, todo mundo é fotógrafo. Todo mundo tem um olho, uma íris que fotografa tudo, né? E a câmera, ela não faz diferença. Todas gravam o que você está vendo, só que você precisa ver. Isso é uma frase do Ernest Reyes, um fotógrafo icônico, e exatamente isso. Hoje qualquer câmera vai gravar, né? Mas você precisa estar vendo. E você vê é diferente. Então, fotografia, ela precisa ser pensada, né? Como a Claudinha colocou, o Bresson fala que fotografar, o ato de fotografar, é botar na mesma linha de mira o olho, a mente e o coração. Senão, nós vamos ter o quê? Fotos sem emoções, fotos sem dizer nada. Hoje, com a popularização do telefone, qualquer um faz um miojo com ovo, queima, fotografa e bota na rede social, entendeu? E é fotógrafo. Então, é muito louco isso. Mas, olha, temos que fotografar, sim, todos devem fotografar, mas com mais cuidado. Vamos ter cuidado na hora de fotografar, porque tudo é fotografável, né? Tudo no mundo, tudo já foi fotografado no mundo. Então, vamos só lapidar, tá? E se você quer se tornar profissional, o profissional precisa, sim, tem que estudar muito, tem que ralar muito. Eu estou há 50 anos na fotografia, estudo todo dia. É preciso estudar todo dia, tá? Na fotografia, a gente precisa entender que não é só o ato de fotografar, é o ato de se entregar, tá? De fazer essa interação. Então, quando eu estou fotografando uma capa de disco é como a gestação de um filho, né? Então, tem que se tentar fazer com que a fotografia transforme essa música. É muito gratificante você poder fazer. Eu vou cortar agora, Romulo, porque senão... Olha lá, a Claudinha até agora segurou uma capa do Caetano. Eu estou no estúdio de produção musical aqui, achei. O musical aí está cheio de LP, né? Então, os LPs, os bolachão, era muito interessante. Capa 31 por 31. Você botava uma foto 31 por 31. Hoje é 12 por 12, que reduziu para o CD. Mas o 31 por 31 mostrava muito bacana essa capa. Tá? Mas eu acho que todo mundo tem que fotografar. Todo mundo tem olho, todo mundo vê, tem muitas coisas interessantes, tudo muito bonito. Só que temos que fotografar lapidando, fazendo com que as coisas fiquem muito melhores. Tá bom? Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Alfredo. Alfredo, você está vendo aí agora, né, uma Mavica, uma câmera de disquete. Ela usava aquele disquete antigo de 3,5 polegadas e armazenava 1,44 mega. Para você ter uma ideia, eu uso uma EOS 1DS da Canon, que cada imagem é 21 megas. É 21. Essa aqui, a capacidade do disquete é 1,44. E a Cláudia conseguia ir num helicóptero e fazer 10 fotos aéreas com esse negócio.
Alfredo, eu te pergunto, da Mavica para isso aqui, uma R5, uma R6, uma Z6, uma Z7 da Canon, né? O que mudou? Qual é o impacto que você viu, né, tecnológico que qualificou a fotografia? Bom, eu diria assim que tem muita coisa aí por conta do que as diversas tecnologias ligadas à área de computação, né, evoluíram, né? Ou seja, a gente hoje tem mídias de armazenamento que são mais, que conseguem, né, capturar mais dados, né? Você vê hoje nos computadores mesmo, né, uma migração que vem acontecendo dos HDs, né, dos discos rígidos, que já estão sendo substituídos pelos SSDs, exatamente para que você tenha uma condição de mais velocidade e um armazenamento melhor. Então, assim, a câmera, ela não deixa de ser um dispositivo como um computador, né? Ela acabou incorporando a tecnologia que a área computacional vem desenvolvendo já há décadas. Então, na medida em que os computadores, né, que a informática vem, né, e a computação vem melhorando em termos assim de qualidade de armazenamento e velocidade e tudo mais, as câmeras também, assim como também os sensores, né? Hoje a gente tem sensores com melhor capacidade, né, de percepção, né, de armazenamento. Você vê hoje uma coisa que acontece, as pessoas em casa colocando sensores de aproximação, né? É uma tecnologia que foi se tornando cada vez mais incorporada à vida doméstica, né, e sendo usada na segurança. Enfim, há várias coisas que vêm acontecendo na área de computação que vão sendo incorporadas. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante nesse momento é com relação à inteligência artificial, né? É uma área que, embora esse termo não seja muito feliz, até na própria computação, né, é um questionamento muito grande de se falar inteligência artificial, que é um termo que ficou consagrado pelo uso, mas a gente entende como essa expressão, né, a capacidade que um dispositivo tenha de, alguma forma, imitar, né, ou fazer algo que nós fazemos em termos de ação, de reação, de pensamento, né? Um dispositivo computacional fazendo algo que o ser humano faz. E nessa área de inteligência artificial, há um segmento, né, que é ligado ao aprendizado de máquina e também vamos dizer assim, a área educacional tem usado bastante isso, né? A gente hoje tem sistemas especialistas na área educacional, na área médica, né? Sistemas que têm assim um certo nível, né, de inteligência, e isso, de alguma forma, está sendo levado para as câmeras, né? As câmeras mirrorless, né? O que acontece hoje? Você, quando usa o Google, por exemplo, em que você coloca lá um termo, uma frase, uma palavra, e ele faz aquela busca, ele vai utilizar algoritmos para poder comparar aquela palavra com outros termos, e com isso ele vai procurar, né, a partir de uma condição de trabalho, verificar, por exemplo, uma tendência de consumo, né, uma coisa que você pesquise várias vezes e tudo mais. Eu até estava lendo há pouco tempo uma informação de que só na Google... Pois não, né? Sim, eu só para te complementar, eu vou dizer uma coisa. Se você pegar, por exemplo, um programa que todos nós conhecemos muito bem, o Lightroom, um programa de tratamento de imagem e gerencia até pequenos bancos de imagem. Eu me dou muito por satisfeito com o Lightroom, né? Olha só, ele tem lá um dispositivo que é identificador de faces. Ele me pergunta, este aqui é o Rogério Piccioli? E eu só vou confirmar que sim. E existem, né, hoje, a inteligência artificial, Alfredo, ela está tão avançada que antigamente você só
procurava por cão no computador, a palavra cão. Hoje, você faz uma busca por cão, você consegue localizar a imagem já vem acrescida da seguinte segmentação: cão da raça tal, na cor branca e sem rabo. Quer dizer, olha o nível que a coisa chegou. Né? É fantástico. Eu tenho informações aqui, por exemplo, que fizeram uma experiência num determinado balneário que dita a moda, instalaram microcâmeras, fotografaram o comportamento das pessoas, né, durante um tempo naquele balneário, principalmente a vestimenta, e o estudo, né, feito por redes neurais, né, por identificação de imagem, permitiram que os fazedores, entre aspas, de moda, programassem a sua próxima coleção, tendo como base o estudo das imagens feitas naquele balneário. Eu acho isso assim, inacreditável. Acho que alguns outros avanços também aconteceram que foram fantásticos. Por exemplo, você hoje ingere uma cápsula, uma pequena câmera fotográfica, ela vai no seu corpo e faz um diagnóstico que custa $795. Quem puder pagar é muito legal. Não está no SUS ainda, mas é uma tendência. Só estou te mostrando que essas coisas são legais, elas são super bem-vindas. Eu tenho um grande fascínio pela tecnologia, mas continua aí que você estava nos maravilhando com a sua fala. Não, tranquilo. E uma coisa que hoje o que está se incorporando, por exemplo, isso eu estou falando da mirrorless porque elas são, digamos assim, a bola da vez, né? Então, hoje você tem câmeras mirrorless que estão com muita tecnologia embarcada, já sendo colocada ali. E uma que tem, assim, digamos assim, uma funcionalidade muito grande é o que se fala em aprendizado de máquina, né? O machine learning, que é um termo que você utiliza para sistemas que aprendem, né, a partir de estímulos. Então, é como se você, por exemplo, imagine que você chega numa bifurcação, tem dois caminhos, você escolhe um caminho, né, buscando determinada coisa, você segue aquele caminho, não encontra, você retorna ao ponto de partida, vai para o outro caminho e encontra. Então, a ideia do machine learning é exatamente o quê? É você conseguir fazer com que o equipamento ele perceba isso, para que ele não entre naquele caminho que ele já entrou e não encontrou o que ele precisava. Então, hoje você tem algoritmos que fazem com que a câmera ela tenha a condição de, a partir do momento que você começa a fazer suas fotos, ela, pela forma como você trata essa foto na própria câmera, né, fazendo uma edição, por exemplo, né, você tem a condição de classificar essas fotos. Por exemplo, pelo padrão de fotografia, ela pode criar para você uma classificação de fotos, por exemplo, com céu, por exemplo, com tons de azul. Então, fotos do céu, fotos do mar, fotos disso, fotos daquilo. Então, ela tem condição de fazer já essas classificações e agilizar o seu trabalho. Isso aí é uma coisa bastante legal, né? Não, com certeza. A inteligência sensível é um negócio assim fantástico também, né? Eu lembro que você pode agora, por exemplo, eu tenho um banco de imagem desse ano de 100 mil imagens. Aí eu mando, né, o Lightroom buscar fotos de leão. Ele vai identificar 2.000 fotos de leão. Mas aí quando eu fui examinar as fotos de leão, tinham 5 fotos de cães. Aí eu falei, puxa, mas teve um errinho aqui. Aí eu vou ensinar o programa a pensar. Digo, olha, essas 5 fotos aqui não são leões, são cães. Na próxima busca, não vão vir mais 2.000 fotos misturadas, leões com cães. Vão vir 1.995 fotos de leões e os cães ele já descartou e vai trazer uma busca de cães. Isso é muito legal. Eu quero aproveitar e perguntar para o Rogério, para a Cláudia, para o Lívio, para o Zavarizi, né? Vocês têm esse fascínio que eu e o Alfredo temos pela tecnologia? O que marcou para vocês? O que foi significativo? Sem ordem, qualquer um pode falar. Claudinha, quer começar? Deixar as damas primeiro. Então, a gente viveu uma transição, né? A gente viveu um momento que a gente ainda tinha que revelar os filmes, né? Esperar sair, esperar a revelação para mandar para o jornal, que a gente trabalhou em jornal, a gente viveu essa transição. Quando a gente vai para a tecnologia, para as novas tecnologias, onde você tem tudo do seu controle, né? Você tem que tratar
Na verdade, o fotógrafo volta para o laboratório quando ele traz para dentro da sua casa, né, o seu computador, tratar essas imagens e disponibilizar para as várias mídias, né? A gente viveu essa transição, eu acho que isso é bem bacana, isso democratizou muito o processo da fotografia, isso permitiu que muita gente se encorajasse a fotografar através do celular, através de várias outras tecnologias que a gente está tendo aí cada vez mais disponíveis, e eu acho isso bacana, eu acho que isso aí é um processo que a humanidade está passando, eu acho que isso engrandece muito. E quando eu falo que realmente eu fui para um helicóptero com a mochila cheia de disquete, porque foi o que eu tinha de equipamento na hora que surgiu um voo interessante, de um incêndio em Jurubatiba, onde eu só tinha na última hora uma câmera de uma Vica, né? E o meu equipamento estava em casa. E eu fui fazer. Então, assim, a ousadia de um fotógrafo de pegar aquilo que está disponível e fazer é bacana também. Acho que ter o registro, né? Alfredo sabe disso, o Lívio sabe disso. Quanta oportunidade a gente que está em jornal, a gente não tem tempo de pensar muito, tem que registrar aquele cotidiano e não perder esse registro. Eu acho que a tecnologia veio para a gente saber fazer uso dela, né? Acho que foi isso. Fala aí, Lívio, sua experiência. Lívio, está sem som? Agora eu voltei. Só para falar aqui que o Roberto Pinto, um amigão nosso aqui da Sociedade Fluminense de Fotografia, ele está nos avisando aqui que o fotógrafo Russell Kiss, que produziu aquela imagem do escaneamento, primeira foto escaneada, ele morreu agora dia 11 de agosto, com 91 anos. 91 anos. Então, nós estamos também perdendo muitos fotógrafos. Nós já perdemos lá professores da Sociedade Fluminense de Fotografia. Esse aí, o Russell Kiss, que fez esse primeiro escaneamento aí, tinha 176 por 176 pixels de resolução. Cara, isso não é nada, né? 480 por 360 já não é nada. Imagina um 176. Quando eu comecei a primeira Mavica que eu tive, eu levei ela para fazer show. Era no antigo Metropolitan. Estava fazendo show com Mavica com 1,44 do disquete. Claro, né, que a gente não conseguia fazer nada perfeito, né? Nada perfeito. Então, eu estava fotografando de filme, mas já estava. A tendência é eu querer já fotografar com digital. Mas as câmeras digitais, elas estavam assim, num patamar de preço absurdo, né? Porque a primeira câmera, a Kodak tentou introduzir, mas a Kodak ela acabou dando um tiro no pé, né? Porque ela que tinha a patente dos sensores, né, do digital, foi a primeira a criar, né, a patente do digital e segurou tudo. Quer dizer, foi engolida pelas grandes, né, a Nikon, a Sony, a Canon, todas elas acabaram engolindo a Kodak. Por quê? Porque a Kodak queria vender filme, ela precisava vender filme, ela precisava vender química, ela precisava vender também papéis fotográficos. Então, ela acabou segurando demais essa tecnologia e deu um tiro no pé. Mas as coisas avançaram, né? A Fuji fez uma parceria com a Nikon, e até hoje eu tenho a minha primeira câmera digital, DSLR, que poderia trocar lente, as lentes Nikon, eu fiz com a Fuji, com o corpo da D70 da Nikon. Então, a tecnologia avança. Eu só tenho uma coisa para falar, quanto à inteligência artificial do foco, aí focos da Canon. É terrível. Terrível. É terrível. É o foco one shot, ou aí servo. Aí focos, esquece ele. É o foquinho inteligente mais burrinho que a Canon resolveu fazer para a gente. Mas agora, com a tecnologia de 470 pontos de foco, e você fazendo foco no olho, isso ajudou nós velhinhos a fotografar, porque agora você liga a inteligência, vai lá no olho. O passarinho pode rodar que vai acertar o foco no olho. Então, a tecnologia é só a favor dos velhinhos, entendeu?
Olha só, antes de Rogério e Zavarese se pronunciarem, eu queria chamar a atenção para um fato bastante interessante ligado à questão tecnológica. Foi a grande transformação que aconteceu, com o aparato, a fotografia tradicional analógica, ela impunha que você levasse o seu filme para ser revelado e você ampliava as suas fotos numa base de papel. Você tinha álbuns, fotografias guardadas em caixa de sapato, na mesinha de cabeceira, no guarda-roupa, e você criava toda uma memória afetiva, que você tem um grande suporte delicioso que as famílias no mundo inteiro cultivavam, as pessoas no mundo inteiro cultivavam isso. Com o advento do digital, não se imprime mais nada. Aliás, nós fazemos parte aqui de um time, né, que defende, né, um pouco essa impressão dessa foto, para a gente resgatar um pouco dessa função lá do passado da fotografia, que é muito interessante ser preservado. Mas hoje, você não tem mais isso. As fotografias são digitais, estão dentro dos computadores, estão nos cartões, estão nos HDs, estão na nuvem, e aí é que eu quero trazer uma outra problemática. Olha, só para a gente ter uma ideia de como eu não tenho mais esse aparato e como eu estou fotografando e como eu estou armazenando, como eu estou guardando essas imagens, é só a gente atentar para o seguinte fato: 2 bilhões, olha só, 2 bilhões de fotos são armazenadas diariamente no Facebook. É um negócio insano. Quem está cuidando disso? Como é que isso está sendo gerenciado? Como é que os arquivos estão sendo guardados? Como é que essa memória, né, que pode ser a memória da pessoa mais singela que tenha no mundo, a pessoa mais significativa, que tem um alto cargo, enfim, eu não sei se esse significativo pode estar ligado a cargo, mas percebem? Quem é que gerencia isso? Eu quero dar um toque nas pessoas, que vocês estão participando e estão assistindo a gente. Acessem o site do Instituto Moreira Salles. Eles fizeram uma série de 5 a 6 lives que tratam exatamente disso, da técnica, do arquivamento, do workflow, o que eu tenho que fazer, o que as instituições têm que fazer, o que os governos têm que fazer daqui para frente para poder preservar as suas memórias. A memória da cidade, a memória das pessoas, a memória individual e a memória coletiva. Essa é uma questão que eu queria trazer aqui para a discussão, antes da gente partir para a última provocação, porque nós já estamos com 1 hora de live, senão a gente vai se exceder. A outra questão, Alfredo, está muito ligada aí ao seu domínio, que é o seguinte: eu acho que a fotografia ela não se desassocia mais à conectividade, da interconectividade, da instantaneidade. Eu fotografei, imediatamente eu estou postando. Eu fotografei, imediatamente estou mandando para a redação. Eu fotografei, estou mandando para aquele cliente que me contratou. Isso deu uma dinâmica, né? Se a gente pensar que eu levava anteriormente 15 minutos para fazer uma foto, depois eu ia revelar, depois eu ia ampliar, e se eu quisesse mandar para um parente que estava no exterior, era 40, 50 dias até esperar o navio chegar lá do outro lado. E hoje não, bicho, eu apertei o botão, instantaneamente eu tô com a minha foto sendo mostrada numa tela de computador do outro lado do mundo. Isso é uma coisa muito, 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 muito fantástica. Mas antes, então, da gente discutir isso, eu vou ver, né, que quem ainda não opinou a respeito de tecnologia, se quiser se manifestar, por favor. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. Que eu comecei já no digital, né? Então eu não passei por toda a parte analógica, não vivi essa demora que você acabou de citar. Eu ia falar exatamente isso. As câmeras hoje têm Wi-Fi. Então eu já fiz dezenas e dezenas de trabalhos onde eu precisava mandar a foto imediatamente. Ou eu fiz até pouco tempo atrás eventos, né? Fui fotógrafo de casamento há muito tempo. Então, era muito comum os cerimonialistas pedirem a foto, manda uma foto aí, porque elas também sabem que a câmera tem Wi-Fi. Então, as cerimonialistas e até pessoas que não convivem, não são fotógrafos, né, não convivem com o meio fotográfico, eles também sabem que a câmera tem Wi-Fi e ela pode ser enviada automaticamente. Então, eu vivi essa fase, né? Então, eu já nasci na fotografia convivendo com isso. É normal para mim ter que mandar uma foto imediatamente. Eu clico a foto, abro o Wi-Fi da câmera, do celular, baixo a foto que eu quero,
dou uma passada ali no Lightroom no próprio celular e envio. Tem 2 minutos isso acontece. Então, em 2 minutos, a noiva, ou o casal, ou a debutante, ou enfim, o contratante, de modo geral, a cerimonialista, já estão com a foto. Então, no final do evento, eu faço ali um apanhado de 10, 15 fotos e mando para eles imediatamente. Isso já é natural, né? Exatamente. Ok. Rogério, quer se manifestar? Quero. Eu acho que eu sou um pouco bipolar na fotografia. Em certos momentos, a tecnologia, eu sou apaixonado por ela, né? Principalmente algumas fotografias que eu faço, né? Que é o caso da astrofotografia, que eu preciso de uma câmera que tenha uma qualidade de ISO muito elevada para que eu possa fazer aquelas fotografias. Você vai fotografar uma estrela que está a milhões, né, de quilômetros, e eu necessito dessa tecnologia para que eu possa fazer. Mas hoje mesmo eu estava aqui super entusiasmado, conversando com o Lívio sobre filme. Estava mostrando para ele as 2 câmeras aqui que eu ganhei, né? Quero até agradecer, mandar um grande abraço para o Bispo, né? Grande fotógrafo nosso, que me deu uma câmera de filme, e para o meu amigo João Barreto. Então, às vezes eu vivo isso, de estar super satisfeito com essa tecnologia gigante. Inclusive, eu estava fotografando no domingo, fiz uma foto super interessante, mandei para o Rômulo, via Wi-Fi. A minha câmera mandou para o meu celular e eu mandei para que o Rômulo pudesse ver, né, compartilhando isso instantaneamente. Mas eu acho que eu vivo isso, em certo momento, tá super contente em ter uma câmera fantástica, com alta tecnologia embarcada, mas em outros momentos de recorrer e voltar novamente a fotografar com filme. Legal. Isso é muito, muito interessante. Gente, olha só, 1h06 de live, eu vou fazer uma provocação aqui agora, que vai perpassar uma questão que eu acho complicada, porque ela toca na ética, toca na estética, toca no processo legislativo, e eu vou começar então com a pergunta direcionada para o Alfredo, porque eu sei que o Alfredo ele usa o principal programa de tratamento de imagem, é o Photoshop, e isso é universal, né? Ele tem, assim, uma grandiosa aplicação no mundo inteiro, tanto para fotógrafos, quanto publicitários, artistas gráficos, todo mundo utiliza esse programa. E olha que nós não estamos aqui recebendo nenhum cachê para fazer propaganda no Photoshop, é apenas um reconhecimento, uma ferramenta que é boa e todo mundo usa, né? Agora aqui, na própria live, dá até para identificar uma coisa. Eu, Cláudia e Lívio usamos menos Photoshop. Alfredo, Rogério e talvez o Zavarizzi, que não conheço muito o trabalho dele do ponto de vista de tratamento de imagem, talvez use um pouquinho mais que nós 3. Então, Alfredo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui umas coisas, né, absurdas ligadas a esses programas de tratamento de imagem. É claro que não é só o Photoshop que faz isso, existem vários outros programas. Eu estou falando do mais popular, do mais difundido, o mais querido, né, dos profissionais. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela, mostrar algumas aberrações para a gente dar uma olhada e, a partir dessas aberrações, a gente começar uma conversa sobre ética, estética e os limites, né, de uso dessas ferramentas na fotografia. É interessante que os exageros, né, dá para serem avaliados, eles estão exatamente na moda, na política. Olha que coisa inacreditável, né? O corpo desta modelo. Nós estamos falando de Ralph Lauren, né? É um grande estilista, reconhecido no mundo inteiro, mas que pagou o mico de deixar publicar uma foto dessa, com esse nível de deformação. É um negócio, assim, extremamente absurdo, né? Olha no campo, né, militar. A foto da esquerda, olha que interessante, o míssil falhou. Agora, olha a foto da direita, né? A foto da direita, né? O míssil está lá. Ele tá aqui, ó, construir o míssil, né? Olha isso aqui, a reprodução, né, nua e crua
da mesma embarcação militar para dar uma sensação de grandiosidade, de onipresença. Olha isso aqui, essa mão, a posição dessa mão, é grotesco esse tipo de coisa, isso não pode acontecer. Olha no campo político como é perigoso, né? Nós tínhamos, né, na foto original, se vocês derem uma olhada, né, nós temos, né, do lado direito, né, um alinhamento de políticos de expressão mundial. E do lado esquerdo, né, esse alinhamento ele foi reconfigurado para dar importância às pessoas que estavam mais ao lado ali do presidente Obama. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso muito interessante, com um recorte muito mal feito, a foto oficial do Michel Temer. Essa foto é recente, gente. Michel saiu há pouco do governo. E lá na Síria, o Bashar al-Assad, todo mundo sabe, ele é conhecido como o rostinho bumbum bebê, né? Eu nunca vi um homem com rosto tão liso quanto esse presidente da República, né? E a coisa vai, por aí vai. Se vocês olharem, né, essa foto, olha só, olha o decote aqui, olha, ele foi recomposto. Ele aqui está aqui de um jeito e aqui nesta foto ele foi recomposto. É inacreditável. E por fim, aqui, né, olha o nível de retoque, né? Isso acontece com muita frequência na fotografia de moda, né? Esta aqui é a personagem, e aqui nós temos a foto retocada. Eu teria aí um número para mostrar. Desculpa cortar, é que tá vazando o áudio. Um áudio que tá vazando, esse é um retorno. Ok. Desligar o som? Tá. Ok. Vamos pedir para o Lívio, para a Cláudia, para o Zavariz e para o Alfredo dar uma desligadinha enquanto eu termino isso aqui. Aí eu chamo vocês para comentarem. Por fim, olha só essa foto aqui do Obama. Olha a curva que esta mão do Obama fez aqui. E as pessoas, bicho, publicaram. Ó, foi nesta revista aqui, que isso foi publicado, né? Então, eu acho isso um complicador. Vou começar com o Alfredo. Alfredo, você abordando essa questão. Eu sei que você faz um trabalho muito interessante, você mexe até com a memória afetiva das pessoas, você é um restaurador de fotos, mas que usa Photoshop. Como é que é isso? Tem limite ou não tem limite? Tem que ter limite, né? Tem que ter um limite, porque a gente, quando vai restaurar uma foto antiga, veja, a expressão restaurar, você vai recuperar elementos daquela imagem que foram perdidos ou que estão com uma coloração ruim, né? Às vezes é um corte, é um rasgo, é um arranhão, o próprio tempo, né, que consome, enfim, tem várias questões envolvidas com a restauração de fotografia. Então, de forma alguma, eu pelo menos parto desse princípio, que eu vou fazer uma restauração para levar a foto a uma condição diferente do que ela era originalmente, né? Eu tenho feito uma experiência com monóculos, né? Utilizando monóculos antigos. O pessoal normalmente tinha muito isso, uso de monóculo quando era desfile de 7 de setembro, em circo. Era muito comum você entrar num circo, né? E tá ali assistindo o espetáculo, aí o fotógrafo, ele sai passando e fotografando todo mundo sem você nem perceber. Daqui a pouco, quando você está saindo, chegar o fotógrafo com um monóculozinho, falando para você, esse daqui é você com seu filho, com sua filha, com sua esposa e tal. Então, eu tenho visto muito desses monóculos, né, antigos, pessoas às vezes trazem para mim para eu tentar fazer uma restauração, e eu tenho muito cuidado, né, com isso, porque é restaurar no sentido de recuperar o que foi perdido dentro de um limite. Agora, você adulterar, né, uma pessoa, né, você... tem imagens que a gente vê. Inclusive, eu me lembro ano passado de um caso de uma pessoa que publicaram a foto de uma capa que a pessoa está sem a orelha, né? Então fizeram uma deformação tão grande na cabeça da pessoa que a orelha sumiu, e foi um mico, foi uma revista francesa, se não me engano, que começou a chegar Twitter, né, direto para a redação perguntando: cadê a orelha de fulano? Vocês perderam aí no meio do caminho enquanto o fotógrafo estava levando
a imagem, como é que foi isso? Aí foi uma piada internacional. Então, eu entendo que, inclusive, infelizmente, né, o bom senso acaba deixando de ser algo importante, né? Dizem que bom senso todo mundo tem, então ninguém se preocupa com isso. Mas nessa questão de uso de Photoshop, realmente tem que haver um critério, né? Talvez até, se a gente pensar a questão de legislação, né? A gente estava comentando sobre isso hoje, né? Essa coisa da legislação, né? Legal, legal. Deixa eu ver aqui, Rogério, então. Rogério, você, por conta da astrofotografia, você usa um pouco do Photoshop. Eu queria que você abordasse isso um pouquinho, por favor. Sim, sim. Por causa da astrofotografia é onde eu uso mais. Porque nas fotos de natureza, de paisagem, de aves, eu uso muito pouco. O editor que eu vou utilizar é o Lightroom, né? Para poder fazer correção de balanço de branco, fazer uma correção de uma saturação, né? Enfim, entre outras coisas. Agora, na astrofotografia, eu preciso utilizar um pouco mais. Porque você, mesmo fazendo uma foto de longa exposição, tem alguns detalhes que podem ficar perdidos, né? Eu usava um pouco mais quando eu estava no início e a técnica ainda não era tão apurada para poder fazer astrofotografia. Por exemplo, eu sempre tento fazer minhas fotos em locais que eu tenho uma baixa poluição luminosa, né? Porque as cidades influenciam demais para que você possa ver. Por exemplo, essa daqui eu estou num local fantástico, que é a Reserva Biológica União, onde eu tenho, dependendo do local em que você vai fotografar, você tem uma poluição luminosa bem baixa. E por conta da poluição luminosa, logo no início, eu errava um pouco quando ia trabalhar com a câmera o balanço de branco, né, o Kelvin, né, porque quando você tem uma cidade muito próxima, a tendência é que essa foto fique um pouco alaranjada, então eu precisava botar um filtro na câmera, né, puxar essa cor um pouco mais, esfriar essa cor um pouco mais, né. Então, antigamente eu trabalhava com o Kelvin lá em 5.500, né? Era o normal setado da câmera, e com um pouco mais de experiência eu comecei a trabalhar esfriando mais um pouquinho, trabalhando com Kelvin em torno de 3.500, 3.300. Então, esse fator de depois parar no Photoshop, sentar e perder um pouco mais de tempo trabalhando uma coisa que eu poderia resolver em campo, porque para mim a melhor coisa é resolver em campo, né? Você resolve a foto ali em campo, identifica o que tem que ser feito, né? Mas mesmo assim na astrofotografia eu preciso sentar um pouco mais em frente ao computador e trabalhar um pouco mais a fotografia, porque tem certas nuances, né, de atmosfera que vai impactar no produto final, que é a minha fotografia. Legal. Zavarizi, você usa Photoshop? Você concorda com o que o Rogério expressou e o Alfredo? Eu uso Photoshop e eu tomo cuidado de não... a ideia é sempre melhorar a pele do cliente, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, quando estão nervosas, ficam com manchas na pele, ou em algum momento, uma eventualidade, ela nasceu uma espinha na cara e aquilo não faz parte dela, né? Então, eu tomo esse cuidado de eliminar algumas coisas que não fazem parte da pessoa, né? Então, naquele momento ela está com a espinha, 15 dias depois ela não vai estar mais, a gente tira. Mas sem, obviamente, o Alfredo falou, sem deformar ninguém, né? É porque existe um limite entre melhorar a pele, entre apresentar uma imagem com uma boa aparência, mas ao mesmo tempo sem deformar o cliente, porque na hora que ele está ali ao vivo, na hora da realidade, que ele vai chegar lá no cliente, porque ele vai apresentar a palestra dele, ele tem o rosto que ele tem, né? Então a gente não pode fazer nada, nenhuma transformação muito incisiva, porque na realidade ele é daquele jeito. Então, eliminando algumas questões pormenores eventuais da pele, mas sem nada legal. muito incisivo. Eu queria saber se Cláudia e Lívio, que não usam Photoshop, gostariam de acrescentar alguma coisa ligada a essa situação. Rômulo, eu queria falar que eu, pessoalmente, no trabalho, nos últimos trabalhos que eu tenho feito, muito focado nas mulheres, num
um tema mais conceitual que eu tenho feito, eu venho descobrindo uma coisa muito interessante, que as mulheres hoje, pelo menos as mais resolvidas que a gente tem, que eu tenho trabalhado pessoalmente, elas não têm pedido mais o Photoshop. Ao contrário, acho que elas estão tão aceitas com o corpo dela que elas falam assim, não, deixa aquela marquinha que ela faz parte da minha história. Né? Então, assim, corrigir, como o Eduardo fala aí, de a gente poder melhorar alguma coisa é um ponto. Agora, a gente deformar ou transformar algumas imagens é diferente. Eu fiz um trabalho aí conceitual muito bacana com algumas mulheres. Eu tive até a parceria da Cris Costa, que está aqui assistindo a gente também, grande parceira de fotografia. E essas mulheres muito bem resolvidas, mulheres de 50 anos, muito bem resolvidas com a vida delas, com o conceito de vida delas muito bem, com a sua aceitação, com a sua maturidade, elas hoje querem estar apresentando como elas estão. Isso, assim, é um avanço, porque no meio publicitário, no meio das revistas, no meio editorial, até para uma revista, publicidade, manipular uma imagem de um fotógrafo, ela tem que ter autorização do fotógrafo. E muitas vezes isso sobrepõe, muitas vezes a revista faz isso sem ter o mínimo bom senso, o mínimo pedido até a autorização desse fotógrafo. Então, assim, a gente tem que estar atento à legislação, algumas coisas assim que a gente pode também estar controlando, não deixando isso tão além. Né? E assim, acredito muito, eu acho que o Photoshop tem a sua medida de ser usado. Eu ultimamente tenho trabalhado muito sem ele, eu uso o Lightroom, né? Como a gente estava comentando aqui, mais para o tratamento de equilíbrio de cores, essas coisas, mas eu trabalho mais no conceitual. Livro que capas de CD já eu acho que é outro conceito. Na verdade é o seguinte, como eu venho do filme, eu aprendi a fazer a iluminação correta para não ter Photoshop, porque naquela época não tinha Photoshop. Então, você tinha que fazer a iluminação correta para poder você não ter retoque, né? Porque não se retocava, não tinha como se retocar. Né? O fotolito era feito através do cromo e você usava com qualidade a lente da Carl numa Hasselblad para ter qualidade. Então, você mostrava tudo. Então, você tirava a imperfeição através da luz. Então, sabendo fazer a luz, você não vai precisar muito de Photoshop. Hoje eu não uso Photoshop, porém eu uso Lightroom acoplado à câmera na hora que eu estou fotografando, porque o meu cliente está ávido para ver aquela foto na hora. Então, até às vezes atrapalha quando você está conectado, trabalhando com a câmera e já mandando para o computador, você já tem, né, o assistente, o diretor, todo mundo em cima querendo ver a foto que está saindo na mesma hora. Né? Na mesma hora que você está captando, ela já está sendo jogada no teu computador. E o cara quer ver se está legal. Né? E ele não sabe ainda que tem tratamento. Né? Então, tem que fazer a luz perfeita. Porque se você faz a luz perfeita, você não precisa muito manipular nada. Né? É bem bacana. Só para lembrar aqui que o Bispo falou uma coisa aqui engraçada. Engraçada não, ele lembrou aqui que o fotógrafo Sebastião Salgado, o nosso grande Sebastião Salgado, ele declarou que a fotografia morreu. Né? O Salgado fez uma menção à fotografia, dizendo que a fotografia morreu. Mas depois o Salgado veio falar novamente que ele se expressou mal. Na verdade, a fotografia não morreu, né? Ela se popularizou com o smartphone, mas ela não morreu. A fotografia, ela é fotografia e vai ser fotografia para o resto da vida, não tem jeito. Ela não tem como morrer. Né? O fato de você registrar, né, você está fazendo uma fotografia. Tá? É outras tecnologias, né, mas ela nunca vai morrer. Grande bicho. Legal. Olha só, Lívio, eu e Alfredo, Rogério, Eduardo e Cláudia, o que me deixa um pouco mais tranquilo em relação a esse emprego exagerado desses programas de tratamento de imagem é que, por exemplo, na França já houve uma reação muito interessante. A França foi o primeiro país a publicar uma lei que obriga os meios de comunicação, principalmente ligado à moda, a
colocar uma legenda dizendo: esta fotografia tem retoque, esta fotografia foi manipulada. E se não houver o cumprimento dessa lei, a multa é de R$130 mil. Isso calculando o euro a 3,49 em 2017, porque a lei é lá de 2017. Agora, olha que coisa interessante no Brasil, o que acontece? Nós chegamos a ter aqui um projeto de lei, eu estou mostrando aí para vocês, o 6853 de 2010, o autor era o Vladimir Costa, do PMDB, da Paraíba, né? E chegou até a ser chamada de lei do Photoshop, que previa mais ou menos o que estava previsto na lei aqui da França. E olha o que aconteceu aqui com ele, gente. Ele foi arquivado. E foi arquivado, sabe quando? Agora, recente, dia 31/1 de 2019. Então, essas atrocidades que a gente está tendo aqui, elas vão ser realmente disciplinadas por uma lei ou o próprio Photoshop, a Adobe, que é a fabricante, né, que é a desenvolvedora do Photoshop e do Lightroom, já desenvolveu, dentro da estrutura da ferramenta, a possibilidade de você identificar aquelas fotos que foram manuseadas. Olha aqui a foto original, ela é muito mais rechonchudinha, e olha a foto tratada. Através de um algoritmo, através de uma técnica toda especial, o próprio Photoshop, o próprio Lightroom já vão identificar essas fotos manipuladas e vão te dar a alternativa de você chegar no limite, se assim você o quiser. Então, tem saída sim. Eu acho que o exagero, né, ele deve ser condenado. E fora disso, a gente tem que ir realmente para disciplinar essa situação. Gente, 1h25, vamos para a nossa, vou pedir licença a todo mundo, vamos para a nossa a bonificação, para aquelas pessoas que estão aqui com a gente, vamos fazer o nosso slideshow. Vou tomar liberdade, começar aqui pela ordem, né, natural das coisas, e mostrando um pouco do meu trabalho. E eu só quero ressaltar o seguinte, fotógrafo, ele precisa ser bom, ter conhecimento de técnica, tem que dar sorte. Você tem que estar num lugar, eu estou numa floresta, deu uma chuvinha e olha o que aconteceu, né? Eu tenho aqui, né, na minha frente a formação do pequeno arco-íris que eu aproveitei, enfiei o dedo no motor e fiz muita foto. Bom, a foto seguinte, né, é de um mergulhão feito no Parque Jurubatiba, que é o único parque de restinga do mundo. Aqui também é o famoso coquinho que nós temos lá em Jurubatiba, ele é nativo, né, dessa região. A seguir, eu tenho um jacaré do papo amarelo, e pra vocês terem uma ideia, essa foto aí, essa espécie é uma espécie em extinção. Eu levei 6 anos para me deparar com esse rapaz no habitat natural dele para fazer a foto. Essa foto aqui é interessante, ela foi feita no município de Quissamã, dentro da área do parque ainda, e ela é grandiosa para mim esse rapaz, a maneira com que ele sobrevive dentro desse parque, o que ele tem que fazer para sobreviver, é uma coisa assim fabulosa. A próxima foto também foi feita no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Essa foto é uma história interessante, que eu estava acompanhado do meu guia, que quando ele viu a foto, ele ficou a quase 40 centímetros dessa cobra, e ele simplesmente desapareceu dentro da mota. Aí eu fui identificar, fui descobrir que o meu guia tinha medo de cobra, né? Aqui, também Parque de Jurubatiba, feito em Carapebus, uma ave migratória, ela chega. Esta foto aqui, feita na região serrana de Macaé, do Sana, na barra na cabeceira do Sana, na verdade. É uma foto feita com luz natural e tem, evidentemente, um flechinho de contraluz. Vocês vão perceber que tem um flechinho de contraluz. Aqui ainda no Sana, né, a lua maravilhosa, lá é uma região espetacular para você fazer esse tipo de foto. E, finalmente, 2 fotos de pássaro, que é uma coisa que eu tenho me dedicado um pouco com o Rogério, um pouco com o Alfredo, e eu quero chamar a atenção.
por trabalho desenvolvido pelo Paulo Tinoco, que é inestimável. É um negócio assim grandioso. O Paulo tem se dedicado a fotografar as aves daqui do estado do Rio, especialmente da nossa região. Já tem trabalho publicado, tem site. É uma coisa assim espetacular o trabalho do Paulo Tinoco. Parabéns, Paulo, pelo trabalho que você está fazendo. Aqui, no Vale Encantado, essa é a mais recente foto que eu fiz, numa das 3 lagoas que ainda existem lá no Vale Encantado. E, para encerrar, a capa do primeiro livro feito em parceria com a Cláudia, Lagoa de Emboacica, que conta a história da lagoa, tem várias pessoas escrevendo, o texto é muito elucidativo. Parque Atalaia também, em parceria com Cláudia Barreto, e também tem textos de Gisele Muniz e Conceição Franco, que descrevem toda a história do Parque Atalaia. E, finalmente, Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, que eu compartilho com várias pessoas, mas eu gostaria de destacar aqui a presença de Francisco Esteves, Chico Esteves, que foi a pessoa que tornou o Parque de Urubatiba realidade, e Arthur Aristide Sofiati Neto. Agora, então, a gente vai passar para as fotos do Lívio. Lívio, você faz os seus comentários, por favor. Antes eu vou falar aqui, a Rita Vicente está aqui nos acompanhando aqui na live, e ela está falando aqui que os direitos autorais eles são muito mencionados em relação às músicas, mas em relação à fotografia são muito desrespeitados. Vocês conhecem que a legislação ela precisa, todo veículo de imprensa precisa mencionar o nome do fotógrafo. Mas vocês conhecem um fotógrafo chamado Divulgação? É o cara que mais publica hoje no Brasil? Fotógrafo, divulgação. Vocês conhecem ele? Piada, né? Piada. Piada. Realmente é muito desrespeitado, Rita. Obrigado aí pela sua participação, mas a gente tenta, né, ser respeitado, mas às vezes a imprensa dá esses vacilos e resolve criar esse fotógrafo de divulgação. Aí, Lívio, só tem uma solução, é você realmente processar esses meios de comunicação que, sem a mínima ética, sem o mínimo respeito ao trabalho, né? Porque fotografia é investimento em equipamento, investimento na escolha, na linguagem, né? No meu aprimoramento. Quer dizer, é a minha sobrevivência enquanto um ser que quer se expressar. E se eles não me reconhecem enquanto esse ser que quer se expressar, e se eu tenho uma legislação que me resguarda, eu vou acioná-los todas as vezes com o amparo da lei. Essa é a saída, essa é a solução. É a verdade. Bom, vocês aí estão mostrando muitas fotos de ambiente, né? E eu sou um fotógrafo mais de estúdio, mas de vez em quando eu dou meus tiros aí na natureza. Então, essa foto aí é Praia de Caraí, quando houve um vendaval, e esse barco veio lá da marina, lá da Ilha do Governador, e veio parar aqui na Praia de Caraí. Essa foto foi feita com o meu celular, tá? E esse barco aí ficou ali um bom tempo. Essa foto aí é uma licença poética, que essa lua foi fotografada em Macaé com esse pássaro, e a outra foto que foi montada, né, fazendo Photoshop, foi a minha primeira vez que eu faço Photoshop na vida, fiz uma montagem. Olha aí, galera, o Photoshop aí, olha o emprego. Disse que ele não usava e está usando, hein? Eu fiz um Photoshop para fazer um cartão postal desse ano, para dizer, né, esse cartão postal tinha um texto ali embaixo, que você voe alto em 2020. Só que 2020 atropelou a gente está voando muito baixo. Dançou, a pandemia acabou com todo mundo. Né? Uma foto noturna com longa exposição, 30 segundos de exposição na Praia de Caraí, com a Pedra do Índio. Né? E eu também tenho o curso de fotografia de natureza na Sociedade Fluminense, que eu dou, e fotografia noturna. Então, essa foto aí foi feita numa saída com meus alunos da Sociedade Fluminense de Fotografia. Pode passar outra, Romulo. Aí o Mick Jagger, em 2006, na praia de Copacabana. Isso aí foi
feito com aquela 300mm 2.8, manual, não é autofoco, e para você fazer foco manual, com o Mick Jagger andando para lá e para cá, é dose. Nosso querido Zeca Pagodinho, com nossa querida, que já se partiu, né? A nossa... até esqueci o nome dela agora. Bete Carvalho. Bete Carvalho. Tem uma... Pode passar, Rom. Essa outra foto aí é uma das últimas fotos que eu fiz do Dorival Caymmi, logo depois ele morreu. A Nana Caymmi com ele, na casa dele, aqui no Rio, fazendo um trabalho para a Nana, e fotografando eles dois juntos. É uma foto que eu gosto muito. Aí já é uma foto de teatro, que é a Mônica Martelli, na peça dela, Eu Sou de Marte, é para lá, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Eu fiz essa peça, a primeira peça dela. Pode passar, Romo. Aí uma outra peça de teatro também, que é o Homem-Aranha, né, com lua, isso é um cenário, né? E teatro sempre é muito legal de fotografar. Também gosto de fotografar esporte, e no festival de surf e na Praia dos Cavaleiros, pintou esse pássaro dando esse rasante aí atrás do surfista, que eu esqueci o nome agora, mas é uma foto que a ação é do pássaro. E também fotos de um ensaio que eu fiz para Casa Bonita, que era uma reality show do Multishow, que confinavam 20 mulheres numa casa e você tinha que fotografar para poder elas saírem, quem fosse mais sensual saía vitoriosa, né? Não era eliminada. Então, eu fotografei... Ok, Lívio. Legal, obrigado. Olha só, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente está com um tempo muito apertado. A Cláudia agora vai fazer a apresentação dela, ok? Bom, como o Lívio falou, a gente está sempre também saindo por Macaé. Macaé é o nosso cenário que a gente adora para estar fotografando. Isso aí foi o final de curso do Rômulo, que a gente saiu com os alunos, a gente pega essa luz cedinho, né? Macaé é fantástico, a nossa luz somos privilegiados para fotografar essa cidade. Então, o mesmo tom que a gente fala de paleta de cores que a gente tem nesse céu nosso, né? O esporte radical em Macaé, os esportes é uma coisa que a gente gosta muito de estar fotografando, tanto eu quanto o Rômulo. E é uma dessas paisagens aí que a gente tem, né? Macaé é um cenário, acho que Macaé é um postal diário, que a gente está sempre andando e descobrindo coisas bacanas, traços novos, né? E eu gosto muito. Acho que a gente tem umas cores que não é qualquer cidade que tem essas cores e essa luz que a gente tem. E outros trabalhos que eu faço dentro de estúdio, como o Romulo mostrou. Eu tenho um projeto muito conceitual sobre mulheres. A Marilena está aqui assistindo, ela é uma que vai participar do próximo projeto, mas ainda não sabe, está sabendo agora. E é um projeto conceitual que eu quero fazer, muito focado. Isso aí foi um curso, um ensaio de splash dentro do estúdio, que, né, essa muita água, muito ensaio. Isso aí é o início de um projeto sobre mulheres que eu vou estar fazendo. Breve, é um projeto muito conceitual de liberdade, maturidade das mulheres, e vai render coisa bacana aí que a gente vai estar mostrando para a cidade e para as próprias mulheres. Marilena vai ser uma parceira, Gisele Muniz, Conceição Franco, vão ser minhas parceiras nesse projeto. Elas não sabem, vão estar sabendo agora, se estiver na live aqui, vão estar sabendo. Isso é a galera que está sempre por aqui, pelo estúdio, na música, na fotografia, e que eu fico encantada de estar podendo registrar essa galera nova que passa por aqui, né? Mulheres lindas, mulheres bonitas, bem resolvidas com a vida. É isso que eu gosto de fotografar. Obrigado, Cláudio. Vamos lá, então, Alfredo Manhães. Deixa eu só abrir aqui, tá ok. Bem, eu gosto muito de natureza, né? E essa foto aí eu fiz lá do parque de... não foi Jurubatiba, não, foi aqui no Parque Atalaia. Atalaia? No Parque Atalaia, aquela borboleta tigre, né? Isso é uma borboleta tigre. Ela é característica de lá. É bem característica, né? Pode passar, por favor. Essa aí foi uma foto interessante porque me pegou de surpresa. Eu estava fazendo uma dupla exposição e, de repente, eu tinha feito uma imagem no fundo e essa ave quase que entrou na câmera
né? Só tive o tempo de apertar o botão e ela saiu quase que batendo na minha cabeça, né? Mas ficou muito interessante. Saiu uma abelha se aproximando, né, de uma flor para poder... Inclusive tem o pólen, né, nas patinhas dela, né? Essa foto eu fiz em Penedo até, né? Esse daí foi um Monte Saint-Michel, fica lá na região da Normandia, né, o norte da França, e essa aí foi a região onde aconteceu o desembarque da Normandia, né, o dia D, né, na Segunda Guerra Mundial. Esse aí é uma coisa muito comum na Europa, são artistas de rua. Essa foto foi numa praça, Praça da República em Florença, e esse rapaz ele faz bolhas de sabão enormes e as pessoas ficam ali ao redor, inclusive crianças começam a correr atrás das bolhas de sabão. É muito interessante, né? Ele fica ali. Essa aí é uma foto até lugar bem conhecido, né, que é Veneza, e uma luz muito bonita, uma cidade que tem uma luz muito legal para você fazer fotografia, né, de paisagem. Esse daí é em Brasília, né, o Palácio Samarati, um lugar muito bonito, infelizmente mal frequentado, mas um lugar muito bonito, né? O espelho d'água deles é fantástico. Isso é uma foto de rua, também acho muito legal, né? Essa foi em Londres, né, olhando o grande centro financeiro de Londres, né, na região central. Isso daí estava um final de tarde lindo, no alto da casa do casa gente, como é que é o Gaudí. Do Gaudí, né? Tava um final de tarde muito lindo, né? Isso aí foi em Barcelona, né, na Espanha. Essas duas fotos são fazem parte de uma série de fotografias que elas vão estar sendo expostas, já estão até inclusive instaladas no Brasão, né? O Brasão está com espaço lá para poder fazer exposição, e uma semana antes da pandemia eu deixei tudo montado para a gente fazer a abertura da exposição, e na segunda seguinte fechou tudo. Então agora essa exposição vai acontecer. Legal. Alfredo, obrigado. Zavarizi, seu trabalho, vamos lá. Eu sou fotógrafo de negócios, né? Então os clientes que me contratam, eles usam o meu trabalho para vender os trabalhos deles, né? Então, nesse caso aí, esse prato é do Luigi, é um nhoque. Eles estão reformulando o cardápio, então eu fiz um nhoque, eu fiz uma série de pratos para eles, ou seja, colocar em cardápios ou colocar em iFood, né? Hoje, como as entregas, os deliveries estão sempre estão em alta, então a gente fez essa sequência aí. E nesse caso aqui eu usei uma luz aí diferente, porque eu quis essa sombra de propósito, né? Para dar uma luz meio diferenciada, assim. Essa foto específica foi a mais diferentona que eu fiz, assim. Pode passar. Esse aí é um fondue do Hotel Royal, sempre nessa pegada de levar, de mostrar os produtos deles para as pessoas, né? Então eles vão usar em publicações. Esse aqui é o objetivo desse trabalho, né? Mesma coisa, uma sobremesa, uma palha italiana. Foi usada pro Dia dos Namorados do ano passado, se eu não me engano. Pode passar. Mesma coisa lá do Hotel Royal também. Essa aí é uma pizza doce do Cristiano, se eu não me engano. Sempre com o objetivo de deixar sempre suculento, né? Essa aqui é a ideia. É uma pizza de banana também do Cristiano. Sempre fotos de perto, valorizando o trabalho. Esse aí é o trabalho de posicionamento de imagem, né? São quando os clientes eles buscam um novo posicionamento na internet, quando eles precisam ser vistos de forma diferente, né? Então, quando eles desejam ser vistos como uma autoridade no mercado, eles me procuram para ter fotos de alto padrão. São retratos para ser usados em sites, palestras, até no próprio WhatsApp, né, nas redes sociais de modo geral. Então, são fotos sempre com esse olhar de elegância, de autoridade. Eu gosto muito de mostrar eles dessa forma, né? Então, sempre elegante, com fundo neutro, justamente para poder evidenciar mais o rosto, principalmente as expressões, né? Legal, Zavarizi, obrigado. Vamos entrando, então, agora para encerrar o nosso slideshow com o Rogério Picioli. Rogério, por favor, seus comentários. Opa, essa foto foi feita para uma publicação, né, de uma revista que estava mostrando o esporte, que chama Calistenia, né? Foi uma foto um pouco difícil porque a luz do sol estava dura, a gente só tinha um certo horário para
fazer essas fotos, né? E eu tive ainda que utilizar alguns flashes dedicados para que pudesse fazer essa foto. Essa também é uma foto que eu gosto bastante, né? Um penny, que foi de um atleta, né, de skate downhill. Pode passar. Foto de ave, né? Esse é um gira-gira, é um nome científico, né? É um anu branco, né? Consegui pegar ele em voo. Uma foto de um esquilo, né? No nosso querido Parque Atalaia. Foto macro, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Olha a foto feita essa semana aí, ó. Essa foto foi feita essa semana. Aqui em casa, a bromélia, ela acabou florindo, né? Eu fiz essa foto no domingo, até mandei para o Rômulo direto do telefone, né? Para que ele pudesse dar uma olhada. Ela não tem tratamento nenhum, né? Depois de tratada, você consegue ver na hora que ele bate as asas, o beija-flor, ele bate as asas, você consegue ver os pólens, né? Em suspensão. Foto de longa exposição de cachoeira. Isso aí foi uma foto no mar, foi na época para minha... Foi uma foto que eu fiz para pesquisa, né, da minha graduação, da pós-graduação em Ciências Atmosféricas. Uma outra foto também, que é que foi da minha pesquisa, né, em Ciências Atmosféricas, que mostrava algumas nuvens, né, e os fatores, né, que estavam relacionados a elas, né, e essas são minhas fotos, né, de Via Láctea, né, que aí, no caso, eu acabei colocando junto o Fusca do meu cunhado, o Fusquinha que ele tem, que ele é um colecionador, e a gente fez essa bela foto aí da Via Láctea. Bem, Rogério, obrigado pela sua apresentação. Nós chegamos ao final da live, nós estamos com 1h e 45 minutos, né? Mais do que razoável. Eu acho que a gente conseguiu bater um papo para não deixar passar em branco essa questão do Dia Mundial da Fotografia. Macaé, eu gostaria de lembrar a todos vocês, é um celeiro de excepcionais fotógrafos, assim como Niterói, Rio de Janeiro. O Brasil sempre produziu, sempre teve bons fotógrafos, porque nós fomos, durante muito tempo, um excepcional mercado publicitário. As grandes corporações, as grandes gráficas, né, estavam aqui no Brasil, né? A coisa está mudando um pouco, o mercado entra em crise, mas fica sempre a particularidade de cada região, e aqui no município de Macaé nós temos uma tradição fantástica de produzir grandes fotógrafos, novas gerações estão aí. Hoje eu estou aqui com um grupo, mas tem a nova geração, tem o Bruno Campos, que está vindo aí, tem a Jussara Peruzzi, tem um monte de gente que é muito boa e que fotografa aqui no município. Eu gostaria que vocês rapidamente se despedissem, que dessem tchau. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram da live, que nos desculpem, né, por algumas falhas que aconteceram no transcorrer, mas ao vivo é assim mesmo, não tem jeito, né? A gente vai procurar aperfeiçoar a nossa transmissão, numa futura, incorrer em muitos erros e conseguir fazer um trabalho bastante satisfatório. Mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu dar um recado, conseguiu mostrar o que, pelo menos, uma parcela, um grupo de fotógrafos do município de Macaé pensa a respeito da fotografia, e do futuro que essa arte, que essa ciência, né, vai tomar daqui para frente. A gente não tem medo da tecnologia, não. Aliás, né, vou fazer uma confissão para vocês. Estou migrando da EOS 1DS, que é top de linha da Canon, para um celular Samsung S20 Plus. Fotografa muito, 64, levinho, não tenho mais dor na coluna. Vamos lá, a despedida de vocês. Em ordem alfabética. Bom, começando por mim, então. Gente, muito obrigado aí pela presença, né? Lembrando aqui, falando rapidamente, né, que eu espero que as escolas, né, que as prefeituras, né, o governo, enfim, invistam mais na fotografia como uma ferramenta, né, dentro da disciplina de artes, né, que as crianças possam aproveitar esse momento que os smartphones estão à mão, né, facilmente utilizáveis, né, que professores possam despertar nas crianças, nas aulas de artes plásticas, né, e artes de uma forma geral, o uso, né, do smartphone como uma ferramenta para se fotografar e aprender realmente a fotografia.
Tá? Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais dos cliques, www.alfredomanhães.com. Valeu! A gente quer agradecer todo mundo, o carinho, as mensagens que a gente viu aí de vocês, de cada um. A gente quer dizer que eu acho que essa live foi uma delícia. Eu acho que tem muita gente nesse ladinho aqui que a gente está vendo no Facebook, que está visitando uma roda. Acho que tem muita gente bacana que pode participar da próxima roda aí de conversa, o Bispo, o Jussara, tem uma galera bacana. E o que eu queria dizer aqui é que quando a gente falou das fotos, da impressão da fotografia, que muitos estão na nuvem, né? Eu que trabalho no museu, com o maior orgulho de trabalhar no museu daqui de Macaé, Solar dos Melos, a gente vê o valor da fotografia impressa, né? O quanto ela ainda tem o charme, tem ainda um material fonte de pesquisa. Eu vejo lá os historiadores o quanto a fotografia é importante. Eu acho que a gente viveu num tempo onde os diários contavam a nossa história, e hoje acho que a atualidade, o momento contemporâneo, ele é contado pelas fotografias, pelas imagens. Então, eu acho que a gente tem ainda que voltar para as escolas e criar os baús, né, essas fotos, né, guardar, imprimir, sim, algumas fotos, guardar nesses baús para a gente poder recontar a história, recontar o que foi a pandemia em 2020, recontar a nossa história, nossos conceitos de vida e muita coisa mais. Agradeço a todos, foi uma delícia participar. Quero agradecer a todos, agradecer pelo convite, muito obrigado pelo convite, Rômulo, obrigado por estar com vocês aqui, e agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco até agora, né? Então, teve o pico de mais de 100 pessoas, e todos que estão aqui presentes, obrigado pela audiência, e eu desejo que a fotografia atinja cada vez mais pessoas, independente de ser amador ou não, de ser profissional ou não, que a fotografia esteja presente cada vez mais na vida das pessoas, porque é a forma que a gente tem de registrar os nossos acontecimentos e a forma que a gente tem de deixar a nossa história marcada para o futuro, né? Então, fotografem cada vez mais. Um abraço, gente. Obrigado. Lívio? Quem vai falar? Posso falar? Ou o Rômulo, grande Dave Alexandrives, que está aqui, e está dizendo que ele quer migrar também para o celular. E está a fim de ir lá em Macaé ter aula contigo. Desde é um brincalhão. Na verdade, gente, deixa eu contar essa história ali, que é interessante. David Alexandrives, na verdade, foi meu grande guru, minha grande referência, segurou a minha barra enquanto estudante ainda no Rio de Janeiro, me deu alguns trabalhos que me permitiram sobreviver, estudar fotografia e estudar jornalismo. Grande abraço, grande carinho por David. Pois é, o grande David aqui chegou, ele saiu, entrou, saiu, que ele estava fazendo uma live hoje também. Tem muita gente boa aqui, que eu estou vendo aqui, estou seguindo aqui, o pessoal está agradecendo, inclusive até a nossa mana lá em Natal hoje, Rosana Campos, a única que não se tornou fotógrafa na família, é a única que saiu fora da fotografia, e hoje ela está em Natal. Um beijo grande, mana, estou com saudade de você. E seguinte, para me despedir, eu quero agradecer a Rômulo e também quero fazer aqui uma convocação, porque eu estou vendo aqui que está muito comentário, que o pessoal está pedindo outras lives. E aí, nós temos vários fotógrafos macaenses que dariam outras lives. Né? Nós temos aí o Luiz Bispo, temos aí o Bruno Campos, temos aí a Peruzzi, a Jussara Peruzzi, temos o Manhães. Temos vários fotógrafos, me desculpe se eu não estou lembrando todos agora, minha cabeça... Dunga! Tem Dunga, né? Tem milhões de fotógrafos e que poderiam também dar uma live bem interessante, tá? Então, fica aí, nós estamos no mês da fotografia, né? Porque a gente tem que comemorar o mês, né? O ano, né? Nós estamos fazendo 181 anos de fotografia. Então, acho que ainda podemos fazer bastante lives e prestigiar, né, a fotografia, que é uma maneira da gente celebrar a vida. Então, eu diria que vocês fotografem sempre, tá? Mas cuidado, fotografem sempre com um bom olhar. Precisa ver, fotografe, mas faz uma lapidação na tua fotografia, tá bom? Obrigado aí, Rômulo, valeu. Eu acho que foi um sucesso aí. Obrigado aí aos parceiros que participaram aqui com a gente na live. E é isso aí. Só tenho a agradecer.
Opa, quero agradecer a todos que estavam com a gente até esse momento, que estiveram com a gente, né? Agradecer a todos que estão aqui na live. Eu só queria fazer colocar um último parêntese sobre a fotografia, que o que a gente tem feito com a fotografia de smartphone, para mim, ela, em muitos momentos, ela foge do que é a fotografia de verdade, né? Porque o fotógrafo, ele conta uma história. O que a gente tem feito é fazer milhões, né, milhares de imagem, e a gente manda para um amigo, manda para um parente, e essa imagem ela se perde, né? Porque a fotografia ela é memória, né? Antigamente a família fazia uma foto, você tinha a sua foto lá com sua família, isso era guardado em álbum, e até hoje você tem guardado, né? Então eu espero que as pessoas fotografem mais. O celular ele é uma ferramenta que veio trazer essa democracia, né, dentro da fotografia, mas que façamos essa fotografia não de uma forma aleatória, apenas fazer, compartilhar e deixar se perder, né? Mas que a gente faça com amor e que ela seja uma memória, que não se perca, né? É isso que eu queria dizer. Um abraço. Legal, Rogério. Olha só, para o pessoal que ainda está aqui, eu quero terminar compartilhando uma tela aqui e fazer um pedido para vocês, que vocês nos ajudem nessa luta que eu vou anunciar aqui agora, tá? Vocês estão vendo aí um helicóptero, um embarque, sou eu aqui à esquerda, e à minha direita está Vanderlei Gil, um dos mais consagrados, um dos mais significativos fotógrafos contemporâneos, falecido prematuramente esse ano. Aliás, já tivemos 2 perdas aqui no município de Macaé, na área de fotografia, foi o Vanderlei e o Fernando Marcelo. Por que eu estou encerrando com esta imagem? Porque Gil sempre foi um defensor da fotografia feita aqui no município. Ele é um bairrista, ele é um macaense, as imagens dele exprimem a linguagem do macaense, e eu gostaria muito que as autoridades, que o poder público municipal, né, nos ajudasse a construir, a edificar, a implantar o Centro Macaense de Memória Fotográfica, que poderia ser um apêndice do Museu Solar dos Melos, que poderia estar funcionando dentro da Secretaria de Cultura, mas que poderia estar sendo gerido por todos nós aqui, nós 6 e mais um monte de outros bons fotógrafos que o município tem. Nós precisamos muito desse espaço para resgatar a memória do município. Vou contar uma história drástica para vocês, para dar significado a esse pedido que eu venho fazendo junto com vários outros colegas. Há mais de 12 anos nós estamos pleiteando a implantação desse Centro Macaense de Memória Fotográfica. Para vocês terem uma ideia, o acervo do meu pai, principalmente a história política do Estado do Rio, da década de 50, 60 e 70, se perdeu numa inundação. O Lívio perdeu grande parte do acervo dele de fotografia de show em 2 grandes inundações. Tenho certeza que, se nós não cuidarmos, os acervos de Vanderlei Gil, o acervo de Fernando Marcelo vão se perder, porque não tem ninguém gerenciando isso, não tem ninguém catalogando, não tem ninguém sistematizando, não tem ninguém tratando e disponibilizando para a população macaense e para todos aqueles que quiserem acessar esses acervos. Então, eu encerro essa live, né, em nome de nós 6 aqui hoje, mas em nome de todos os fotógrafos, em nome, acredito, de muitos macaenses que querem a criação desse Centro Macaense de Memória Fotográfica. Foi um grande prazer, obrigado pela paciência, e como o Lívio disse, né, nós vamos sim fazer outras lives e dar oportunidade aos outros fotógrafos para também vir expressar aqui seu ponto de vista. Obrigado, foi um prazer estar com vocês até agora. Tchau, tchau, tchau. Foi muito bom, hein? Tchau, gente. Valeu. Valeu, galera. Abraço grande. Viva Gil. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.